Hoje eu vou falar sobre o agnosticismo, né? Aqui através do curso de capacitação teológica, né? Ele nega a capacidade humana de conhecer a Deus, né? Aqui pelo resumo, nós temos algumas coisas que representam o agnosticismo, que pode ser a representação de um processo cósmico, né? Todo o objetivo do agnosticismo é mostrar que o homem não tem capacidade de conhecer a Deus, ou que a humanidade, o processo de criação do universo, de tudo, não passa apenas de uma questão cósmica, né? Então, qual é o objetivo disso, né? É, isso faz com que as pessoas criem uma ilusão, né? Isso é para revestir a pessoa de uma personalidade semi-abstrata, de acordo aqui com o livro. Isso é útil que no processo evolutivo disso tudo aí, dessa ilusão, a questão de Deus passa a ser uma coisa sem necessidade. Então, por isso que existe toda essa construção de mostrar que a humanidade é uma obra mera de questões cósmicas, né? Só que uma pessoa... Isso fere pessoas inteligentes e tudo, né? É uma maneira que a natureza adâmica criou, posso dizer assim, para poder afastar o homem de Deus. Diz a Bíblia que Jesus é a luz que ilumina todo o homem que vê o mundo. Ou seja, só ele é a revelação, porque ele é o único que conhece a Deus face a face, né? E ele traz essa luz ao mundo com a sua vinda para mostrar. O que acontece é que sem o Espírito Santo, o homem não tem como ter uma natureza tendenciosa para as questões espirituais, né? Porque foi o que Jesus falou: nascido da carne é carne. Nesse momento que Jesus fala isso, ele também acaba ensinando aos crentes a lidar com determinadas situações. Ou seja, você olha a Bíblia condena, por exemplo, a homossexualidade. Mas como que Deus vai condenar uma pessoa que não teve a iluminação espiritual para entender que aquilo é pecado, né? Você lembra que antes da lei, nós lembramos aqui, voltando aos questionamentos bíblicos, antes da lei não havia pecado, as pessoas eram julgadas pela lei da consciência. Sem lei não existe pecado. Ou seja, como é que o índio vai ser julgado se ele adora o sol, ele adora a lua, adora o fogo, se ele não tem noção de que aquilo não é um Deus? Deus não tem como julgar, e Deus é justo juiz. Deus não tem como chegar e dizer: você adorou o sol, você adorou a lua, você é um idólatra. Mas ele não tinha no seu coração a iluminação de que aquilo ali não representava Deus. São essas questões que muitas vezes na igreja falta diálogo nesse aspecto. Aí por isso você vê pessoas destratando um homossexual: você vai para o inferno. Sendo que Jesus falou que nascido da carne é carne. Não tem como se inclinar para as coisas espirituais. A natureza dele é adâmica. Ele precisa ser iluminado, ele precisa receber o Espírito Santo, para o Espírito Santo quebrar as normas do coração dele, né? Conforme a profecia de Oséias, ele escreverá no nosso coração as suas leis. O próprio Deus escreve no coração do homem a sua própria existência. A partir daí, o Espírito Santo começa um processo de quê? De que as pessoas vão se inclinar a partir de agora para as coisas espirituais. Sem essa salvação, que é um dom gratuito de Deus, sem esse pendor, né, do Espírito Santo, esse presente, não tem construção de julgamento, questões de julgamento. Tanto que a Bíblia diz assim: os de dentro, os cristãos podem julgar, mas de fora Deus julgará. Os de fora é uma questão particular entre Deus e a humanidade. O julgamento de Deus em relação a eles, Deus é que vai decidir os critérios. Dentro da igreja, nós podemos julgar o quê? As pessoas? Não. Nós podemos julgar os comportamentos, as atitudes, as ações, né? Por isso que é isso que as pessoas precisam compreender. Se eu vejo alguém pregando o evangelho, ele está representando o quê? Ele está levantando a bandeira da igreja, mas ele está pregando um falso evangelho.
ele está manchando a imagem de Cristo ao qual eu defendo. Esse eu posso julgar essa questão. Não é que você vai odiar a pessoa, você está odiando o que ela está representando, o que ela está fazendo com o evangelho. E isso você vê toda essa construção nas questões cristãs, porque você vê o Paulo discutindo com os judaizantes, aqueles que tinham as leis, né? Aqueles que representavam as leis de Deus. Então Paulo ia lá para discutir com eles, por quê? Para matá-los, para oprimi-los? Não, para desconstruir, para talvez forçar o arrependimento, para entender quais as motivações que eles estão fazendo aquilo. Porque sempre tem uma motivação humana, ganância, ou seja, sempre tem um engano do diabo no coração do homem que faz ele ser motivado a isso. A ganância dele, porque ele não está respeitando protocolos divinos. Se ele não está respeitando protocolos divinos, é porque ele não tem... o seu coração não adora a Deus. Ele não está mais inclinado diante de Deus. Ele está inclinado ao materialismo, ao mamon. Ele está inclinado a um outro Deus. A um Deus do egocentrismo, o Deus que ele aceitou se inclinar, ele desejou se inclinar. Então Paulo vai para desconstruir, ou os outros discípulos também, desconstruir essa ideia, como naquela vez que o Paulo e Pedro também já encontraram certos mágicos que se inclinaram para o evangelho. Eles enganavam as pessoas com as suas artes mágicas. Por quê? Não porque você faz um ilusionismo e tal, todo mundo sabe o que é ilusionismo, mas eles queriam se passar como iluminados por Deus por ter aquela enganação toda ali. Então, quando esses caras se inclinam para o evangelho, eles ao invés de aceitar humildemente, não, eles tentam fazer do evangelho o que eles sempre fizeram, continuar os seus enganos. E isso que trouxe o problema entre Pedro, que disse, o seu coração está em fel de amargura. Foi isso que trouxe esse questionamento ali. Então, se Pedro se posiciona no momento em que o cara oferece dinheiro para aprender sobre batizar as pessoas no Espírito Santo, o que está acontecendo? Ou o cara está achando que eu sou um trambiqueiro igual a ele, ou ele está querendo usar o evangelho de forma de brincadeira, de trambicagem, achando que... Como é que você pode achar que uma coisa tão grandiosa que faz ao bem às pessoas, que é uma coisa de Deus, vai se transformar, pode ser vendida e vai se transformar num capricho seu? É exatamente essa ideia que o Evangelho mostra. E as pessoas precisam compreender a Bíblia exatamente assim. Porque a maioria das pessoas que dão carros, casas, essas coisas para a igreja, não discernem o corpo de Cristo. Elas não entendem o propósito da igreja no mundo. Elas acreditam que igreja é aquilo, uma moeda de troca. Eu faço por Deus e Deus faz por mim. Isso teria que funcionar em todos os países, inclusive na Somália, nesses países de fome. Você vai levar lá um pão, Deus tem que multiplicar por 10, porque senão a pessoa vai morrer de fome. Por que só dá certo no Brasil e lá não? Não é o evangelho verdadeiro. Quando Jesus multiplica o pão no deserto, muitas pessoas acreditaram que ele tinha que ser rei, que ele tinha que se fazer toda vez daquela forma. E foram atrás dele. Jesus virou para ele e falou, Jesus tinha fugido deles, atravessaram mares atrás de Jesus. Jesus falou, vocês não estão por causa dos milagres que vocês viram. Vocês não estão por temor. Vocês estão por causa do pão que eu multipliquei no deserto. Porque vocês se saciaram, do pão no deserto. Vocês não estão por conta dos milagres, dos prodígios, da adoração a Deus, daquilo que Deus está mostrando para vocês. Vocês estão atrás de satisfação humana. Então ele quis dizer nitidamente o que foi dito no futuro, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, não é uma representação do que Deus vai fazer por você. Aí eu vou na igreja porque eu preciso de uma porta de emprego. Apesar de Deus ser recompensador do que o buscam, Deus pode dar cura, Deus pode abrir portas. Não é isso o propósito do evangelho. Não é porque Deus faz isso, que vai ser sempre isso. Não é porque Deus curou que aí no futuro Deus vai sempre ter que te curando para você poder acreditar nele. Não, ele não te curou por bondade, não foi para você ter uma visão errada do reino de Deus. Senão ele saía curando todo mundo.